Veja o texto. Então disse eu, ai, aí ele diz, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, e vivo e convivo no meio de pessoas, pecadores e de lábios impuros. Agora é interessante, ele grita. Isso mudou totalmente a visão que Isaías tinha naquele momento em relação ao rei Uzias. Ele vê agora a santidade de Deus, e quando ele vê a santidade, ele diz: eu vou morrer porque eu vi a glória. Moisés certa vez pediu para ver a Deus, e Deus disse: fica na penha, eu vou passar por lá. Só a glóriazinha assim. Passou. E a Bíblia diz, pastores, que quando Moisés desce, ninguém conseguia olhar para Moisés, porque a face de Moisés não é a mesma, o semblante de Moisés não é o mesmo, e ele viu o tocho da glória, do poder. Eu vi aquilo que os meus olhos, diga assim para seu irmão: Deus, Ele quer lhe dar visão diária para você ver além do que você possa imaginar. Deus quer abrir meus olhos espirituais, porque você está acomodado nesta noite. Ele está dizendo: o interessante é que isso aconteceu com Pedro, aconteceu com João, não vou citar por causa da hora. Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse 1, 7, João cai. O interessante é que o anjo, o céu vivarei cai em Atenas, no carvão, na brasa, hein? Aonde? Na língua. Mas logo na língua, pastor? É. Porque tem muita gente falando que não deve. Tem tempo para tudo mesmo para sair na campanha. Fala de A, de B, nós não queremos falar de Jesus. O interessante é que Isaías diz língua. Aí língua. Você sabe quanto sentido tem uma língua? 10 centímetros, viu, irmão? É um dos músculos mais resistentes do corpo humano. A língua, dependendo da idade, tem vários paladares. Ele consegue. Tem mais, você sabia que a sua língua tem mais de 10, mais de 100 bactérias? O nosso organismo todinho, espelho do intestino, nós temos umas faixas de 700 bactérias, chamada flora intestinal. E essas bactérias são nocivas. Não são nocivas, são bactérias da defesa na língua, no trato da língua, na língua. Temos mais de 100. E tudo que pode matar e pode dar vida sai da boca. E por isso que, para se atender ao chamado, Isaías se sentia incapacitado, porque ele era um homem puro, vivia no meio de pessoas impuras. Agora eu paro e olho e pergunto a você, e pergunto a nós: quem éramos nós? Quem éramos nós?
Pode ler, pastor. Pode ler. O que contamina o homem é o que entra na boca. Certo. Mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. E o interessante, contamine o homem não consegue controlar. É o que o diabo diz. A língua é tão abençoada que ela consegue tocar fogo no bosque. Tem freio, o cavalo tem freio, mas tem muitas pessoas que não conseguem frear a sua língua. Bote freio nela. O cavalo vem no carro, para na hora. E tem gente que é tagarela, fala, e o pastor tem que ficar assim escutando. A língua fica assim, ó. Era isso que Isaías sentia. Ou você pensava que Isaías não falava? Isaías era conselheiro, irmão. E muitas vezes o conselheiro tem que queimar um. Queima um e esse aqui eu estou guardando. Irmão, é a realidade. Porém, há quem diga que Isaías era parente de Uzias. Não tem nada na Bíblia. Mas Uzias segundo as Crônicas, capítulo 26, você vai ver que Uzias tem toda a trajetória de Uzias. Eu não vou citar porque 26 de segunda Crônica, cada hora. Então você vai ver que Uzias fez no final do capítulo 16, a lepra pega ele e termina o que termina. Então, lábios impuros, irmãos, não tem condição. Você lembra? Abra tua Bíblia aí, por gentileza. Olha quem você é. Olha para você. Efésios capítulo 4. Fica aí. Efésios 4. Deus abençoe, meu irmão. Efésios 4 e o versículo de número 22 ao 30. Acompanhe comigo aí. Isso era você e eu. Éramos nós. Vamos conjugar o verbo. Capítulo 4, verso 22. Diz assim, olha. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho que se corrompe pela concupiscência do e vos renovei o espírito do vosso sentido e vos revistai do novo homem que segundo Deus é o que? Criado o que? Verdadeira justiça e o que? Santidade. Pelo que deixaram que olha a boca aí, ó. A mentira. Falai a cada um com o seu, porque somos membros um. Isso. Irai-vos não se põe só sobre vossa ira, não dê lugar. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver. E agora, não saia da vossa boca palavra. Isso é o que, pastor? Palavrão mesmo. Gíria. É isso que Isaías se sentia. Aí ele continua dizendo, o verso 3, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fosse selado para a redenção. Isaías tem a sua boca, a sua língua, o seu ser purificado, porque primeiro Isaías reconhece que é um pecador e precisa ser purificado. Então, o que acontece, irmão? Isaías logo confessa e logo ele é purificado. Acompanhe comigo, volta aí por gentileza no capítulo 6 e o verso de número 5 diz: e disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, lábios de puros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, cuja tirada do altar, com a tenaz, e colocou
teus, e a tua iniquidade foi, e o teu pecado purificado. Olha para o teu irmão e diz assim: você se encontra nessa situação que Deus tocou, te purificou. Sangue, irmãos. A Bíblia diz que, claro, em 1 João capítulo de número 1, verso 7 e diante: se dissermos que não temos pecado, chamamos de mentiroso, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 2, verso 1: filhinhos, não pequei, mas se pecar, tem o quê? Um advogado, palavra grega para paracleto, advogado, aquele que intercede, aquele que se põe na sua posição. Mas o Senhor me trouxe aqui e me purificou. Porém, diga assim para o seu irmão: precisamos. Isso foi para mim. Você vai dizer para o seu irmão: precisamos despertar e nos colocar na brecha. Deus está procurando um homem, mulheres, crianças que esteja na brecha. Abra sua Bíblia, por gentileza. Esse aqui é o capítulo. Deixa eu. O Senhor, Ele chama. Ezequiel 22 e o 30. Vê o que Ezequiel diz. O capítulo 22 e o verso 30 do profeta. Ele diz a seguinte expressão. Ele procura. E ele está procurando, viu? O capítulo 22, o verso 30, ele diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse aonde? Perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém. Aleluia. Está aí. Entenda. Entenda. Preste atenção no que eu vou falar. Ó. Numa igreja tinha 4 irmãos. Preste atenção. O nome do primeiro irmão é todo mundo. O nome do segundo irmão, alguém. O nome do terceiro irmão, qualquer um. E o nome do quarto irmão, ninguém. Os 4 se reuniram e tinha um trabalho para fazer. Aí o que acontece? O que acontece? Todo mundo tinha certeza de que alguém ia fazer. Todo mundo tinha certeza que alguém ia fazer. Porém, ninguém fez. E alguém se zangou, porque era um trabalho de todo mundo. E todo mundo pensou que qualquer um poderia fazer, mas ninguém fez. Moral da história: eu fico esperando por isso. Por isso, e a obra fica perecendo. Então, todo mundo não fez, ninguém ligou, qualquer um é qualquer um, e ninguém é ninguém. E quando Deus, para a gente chegar no texto do capítulo de número 6 e o verso de número 8, que há um despertamento da Isaías, o Senhor, Ele dá uma pergunta. E essa pergunta, irmãos, essa pergunta é que Ele diz no capítulo 6, verso 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Aí ele grita: eu estou aqui. Glória! Glória a Deus! Pergunta para o seu irmão: Deus pode botar
se esconder, ou você vai continuar a postergar aquilo que Deus deu. Entenda uma coisa: a chamada é de Deus na sua vida. Glória a Deus! Entenda, irmão. Entenda. Deus está procurando alguém que o represente aqui na terra. Essa é uma passagem de Paulo. Essa passagem, ela é 24 horas na minha cabeça. Eu tenho 27 anos de eu sigo Jesus. E Paulo diz assim no capítulo 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 15. Olha o que Deus está procurando. Abra a tua Bíblia, irmão. 2 Coríntios capítulo de número 12 e o verso de número 15. Ele traz uma expressão: eu de muito boa, diga para você, vai de boa vontade. Não vá querendo agradar o pastor, não. Não venha para agradar a dirigente, não. Não, você tem que vir de boa vontade, porque só tem um que pode comissionar. Ele comissiona, ele capacita, ele lhe dá autoridade, ele investe em você. E nessa noite ele está dizendo: eu estou mandando vir aqui por mim. Glória a Deus! E Paulo diz: eu de muito boa vontade gastarei e deixarei gastar pelas vossas almas. Aí fora tem vida esperando a palavra sua. Aí fora tem vida esperando a graça sua. Glória a Deus. Seja o nome de Jesus. Concluindo, preste bem atenção. Diga assim para o seu irmão: hoje é quinta-feira, 23 de novembro, 9 horas e 1 minuto. Diga para o seu irmão: 9 horas e 1 minuto. Agora pergunta para o teu irmão: sabe quantas vidas morreram por você, Jesus? Você tem ideia? Vidas que eu e você podemos evitar. Não, está na Bíblia. O Senhor está achando, o Senhor está perguntando quem eu vou enviar. Não adianta estar ocupando isso aqui sem ter responsabilidade com a obra. Eu tenho que me dispor sem reserva. A esse também Deus sabe, o outro não. Deus não chamou ninguém com reserva, com domínio, não. Deus quer você integralmente. Quem paga a tua mulher? Vamos lá. Quem dá a tua feira? Quem paga o teu carro? Teu trabalho? Quem abriu a porta de emprego para você trabalhar? O Senhor. Ah, pastor, eu sou concursado. Eu também sou. Quem te aprovou no concurso? Lá? Diz mais. Me convence de que alguém, um ser chamado Yeshua Hamashi, ele investiu, ele olhou para você lá um chiqueiro e disse: eu vou tirar, vou colocar, vou investir. E tudo que Deus, diga para sua irmã assim esta noite: tudo que Deus investe tem retorno. Glória a Deus. Tem que ter retorno, irmão. Qual é o teu foco? Qual é o teu foco no domingo? Eu sempre tenho dito ao nosso presbítero que eu fico na campanha. A campanha aqui está tem 3 homens. A campanha do alto da bondade tem 2. Vila Rica não tem nenhum. Tem nenhum ali. Cadê os homens? Estou com a agenda cheia. É pregadores para pregar não sei aonde, não sei aí, para pregar. Eu sou pastor, e pastor não sai no campo. Eu sou presbítero, não sai no campo. O pau começa por aqui, irmão. Não tem que passar na cabeça de ninguém.
Lembra que eu disse que é você dia e hora? Por conta desse versículo aqui, não esqueça dele. 24 de Provérbios, verso 10. Se te mostrarem frouxo no dia da Angústia. e a tua força será Pequena. pastor, eu tenho medo, ali tem um camarada com uma faca. Ô irmão, se você observar, Jesus começou o ministério dele expulsando demônio. Jesus começou libertando vida que estava presa. E você tem medo de expulsar um demônio? Aí ele diz, olha, se te mostrarem frouxo, é frouxo para sair da campanha, mas para falar da vida dos outros é frouxo. Está na frente da televisão, depois que almoça, toma 2 litros de coca, dá 2 arrobos, se senta lá, e a campanha sofrendo. E quer que Jesus abençoe. Glória. Glória a Deus. Me diga, o verso de número 11: livra os que estão destinados a, salva os que estão sendo levados para a, se puderes, entende, irmão? Isso aqui só pediu, sabe o que, pastor? Quem já viu um boi sendo levado para o matador? Só vem isso da minha mente. O boi, ele vai no corredor, e o cara está aqui, ou está de lado, e ele vai, chega e dá uma palavra. É a mesma coisa, é aquele que é viciado no crack, é aquele que é homossexual, é aquele que saiu da igreja, está aí, está achando como ele não estou certo. Provérbios capítulo 14, verso 12: há caminhos que ao homem lhe parecem caminho perfeito, mas acabam dele, o final dele é caminho de morte. Esse caminho é você que é responsável. Ali, meu irmão, você é responsável. Aí ele diz, muito interessante: Deus, diga para o seu irmão, Deus paga antecipadamente o teu salário. Vê se não paga. Vamos lá para o verso 12. Se disserem, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os coração não considerará. Irmão, preste bem atenção. Pense. Diga para a sua emoção, pense muito bem. Antes de dar o nome para Deus. Preste atenção. Preste atenção. Hoje eu não vou não. Na semana, se você me provar que existe uma manhã na Bíblia, se você me provar que existe uma manhã, a Bíblia diz: basta seu próprio mal cada. Aí ele diz aqui, ó, veja o verso de número 12: se disseres que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações, você pode enganar a sua dirigente, dizer que está doente, que está com crônica, dor de cabeça, está com isso, com aquilo outro. Você pode dizer o que você quiser, você é pastor. Mas você pode mentir para Deus. Presta atenção. Era assim a situação de Isaías. Aí ele continua dizendo: aquele que atenta para a tua alma não saberá, não pagará conforme, não pagará o homem conforme a sua obra. Deus, ele paga para você. E nesta noite eu concluo a mensagem. Muitas vidas estão aí, você está nas 2 versículos somente para concluir. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo número 10. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa muito rica.